consoante realização de fiscalizações de controle externo, aprovada para o exercício de 2022, na forma da decisão administrativa 58 de 2021, processo 10.523 de 2021, tendo por objetivo examinar a regularidade dos pagamentos a título de benefícios remuneratórios e de vencimentos, proventos e estipêndios pensionais destinados, respectivamente, ao pessoal ativo, inativo e aos pensionistas da CLDF, definidos na fase de planejamento, além de verificar o cumprimento de decisões proferidas por este tribunal. Nesta fase, a CEFIP submete ao egrégio plenário a adoção das seguintes medidas. Sugere que o plenário tome conhecimento da presente instrução, bem como dos documentos encaminhados pela Câmara Legislativa do DF, em atendimento à decisão 211 de 2024, tenha por atendidos os itens 4A1 e 4C da decisão 211 de 2024, autorizando a verificação e futura fiscalização das medidas complementares relativas aos itens 4B e 4C do deciso. Determine a Câmara Legislativa do Distrito Federal que, no prazo de 30 dias, encaminhe à Corte documentação comprobatória do atendimento do disposto no item 3 da decisão 211 de 2024, reveja, em atenção ao item 4A2 da decisão 211 de 2024, a parcela redutor pensão, acumula remuneração, proventos externos dos servidores e pensionistas que o corpo técnico elenca aqui, e 5, alerte a augusta Câmara Legislativa do DF para a inviabilidade de promover incentivos à aposentadoria de servidores estatutários, sobremais mediante resolução, por caracterizar ofensividade aos princípios constitucionais da economicidade, da eficiência, do interesse público, da razoabilidade e da legalidade. A representante do MP de Contas subscreveu o parecer em sentido convergente com as seguintes proposições. A. Que se considere ilegal e antieconômico o ato praticado, instituição do PAI, mandando autuar processo em apartado para oitiva dos integrantes da mesa diretora à época dos fatos, em nome do princípio do contraditório e da ampla defesa. E, com vistas à apuração dos prejuízos, seja determinada a instauração de TCE. O Sindicato dos Servidores do Poder Legislativo do Tribunal de Contas, do Servidor do Poder Legislativo e do Tribunal de Contas do DF Sindical, ingressou nos autos requerendo manutenção dos efeitos da Resolução 324/2020, CLDF, que instituiu o Programa de Aposentadoria Incentivada e que fosse deferida oportunidade para apresentar sustentação oral. Com amparo no artigo 136 do Regimento Interno deste Tribunal, nos termos de despacho singular 350 de 2024, foi designada esta sessão ordinária para apresentação de sustentação oral requerida, disso dando ciência ao requerente. É o relatório, presidente, parece que a Câmara Legislativa também solicitou a oportunidade de fazer a sustentação oral. Ao meu gabinete eu disse que não via nenhum problema que ela fizesse hoje, nesse momento, logo após o sindical. Não, né? Tá certo. Dando continuidade, então, concluído o relatório em conformidade com o artigo 136, parágrafo 4 do Regimento Interno, indago do representante do Ministério Público junto ao Tribunal, Procurador-Geral Demóstenes Albuquerque, se deseja manifestar-se neste momento. Senhor presidente, eu virei a sustentação oral apenas ratificando o entendimento do Ministério Público sobre a questão da impossibilidade jurídica, no meu entendimento, do programa de incentivo à aposentadoria para esse servidor estatutário, mas ouvirei as razões da Câmara, tanto da Câmara quanto do sindical. Sendo assim, concedo a palavra ao doutor Maximiliano Colber Novax Santos, OAB 25548, procurador do Sindicato dos Servidores do Poder Legislativo e do Tribunal de Contas do Distrito Federal Sindical, esclarecendo que nos termos do artigo 136, parágrafo 5º do Regimento Interno, Vossa Excelência disporá de até 15 minutos para proceder à sustentação oral das razões de defesa. Boa tarde. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde. Super bem. O senhor me ouve também por aí? Muito bem. A palavra está com Vossa Excelência. Obrigado, presidente. Senhor presidente, demais membros dessa Casa de Contas, conselheiro relator Antônio Renato Alves Rainha, membro do Ministério Público, demais advogados aqui presentes, uma ótima tarde a todos.
Senhor presidente, esse advogado fala representando, como Vossa Excelência disse, o Sindicato dos Servidores, tanto do âmbito da Câmara Legislativa do Distrito Federal, como do Tribunal de Contas do Distrito Federal. A princípio, senhor presidente, nós iremos defender a possibilidade do pai do plano de aposentadoria incentivado no âmbito da Casa Legislativa, a série DF, pelas razões que ora iremos expor. De toda sorte, a nossa defesa ela se dará de duas formas, uma defesa processual e depois a gente vai entrar numa defesa de mérito. Então, senhor presidente, como eu ia dizendo, não é a primeira vez que esse Tribunal de Contas se debruça com relação ao pai. Inclusive, farei uma leitura no final, onde o conselheiro Inácio Magalhães, em seu voto, foi absolutamente favorável à instituição desse programa pelas razões que irei elencar. Quando se pega esse processo, senhor presidente, e vai fazer análise da auditoria do Tribunal de Contas do Distrito Federal, aquela auditoria ela foi absolutamente contrária à instituição do PAS, primeiro, por fazer uma confusão jurídica simples com dois institutos. Ela vira e fala, olha, eu não posso criar o PAI porque o PAI não está previsto na Lei Complementar 840. E a resolução da Câmara Legislativa do Distrito Federal não poderia criar obrigação, nem restringir direito, não poderia inovar o ordenamento jurídico, por se tratar de um ato administrativo. Senhor presidente, demais conselheiros, eis aqui o primeiro grande equívoco daquela auditoria com a devida vênia. Por quê? Porque confunde resolução administrativa do Poder Executivo com resolução editada pelo Poder Legislativo, espécie normativa primária, conforme preceitua o artigo 59 da Constituição Federal. E aqui vou abrir um parêntese para fazer essa explicação. Todos sabemos, senhor presidente, que a Constituição Federal, ao estabelecer o processo legislativo, diz lá categoricamente: o processo legislativo compreende a elaboração de dois pontos. Primeiro, emenda à Constituição, lei complementar, lei ordinária, lei delegada, medida provisória, os decretos legislativos e as chamadas resoluções. Senhor presidente, para que serve o decreto legislativo e a resolução? Ora, o decreto legislativo serve para disciplinar matérias interna corporis e de competência exclusiva do Congresso Nacional. As chamadas resoluções, por sua vez, servem para disciplinar as matérias de competência privativa da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Pelo princípio da simetria constitucional, esse mandamento elencado na Constituição Federal também é instituído nas leis, na nossa Lei Orgânica do Distrito Federal e especificamente nas constituições estaduais. Então, o primeiro ponto a se destacar é que a resolução da Câmara Legislativa do Distrito Federal é espécie normativa primária. É lei em sentido material e formal, ou seja, pode criar obrigação, pode restringir direito, pode inovar o ordenamento jurídico. Isso tanto é verdade que cabe até controle de constitucionalidade em face dessas resoluções. E aí a auditoria do Tribunal de Contas confunde essa resolução com aquelas resoluções administrativas lá do Poder Executivo. Ora, presidente, aqui também abro mais uma ressalva, só para explicar o que seriam aquelas resoluções do Poder Executivo. Quando vossas excelências abrem o artigo 84 da Constituição Federal, que disciplina as competências privativas do presidente da República, o inciso 4º vai falar, olha, compete privativamente ao presidente da República sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, bem como expedir decretos e regulamentos para sua fiel execução. Então, aquele decreto do presidente da República visa tão somente, chamado de decreto regulamentar, dar fiel cumprimento à aplicação da lei. Aquele decreto, sim, não pode inovar o ordenamento jurídico, não pode criar obrigação, por quê? Por ser uma espécie infralegal. Quando vossas excelências pegam o artigo 87º, lá fala das chamadas resoluções. Então a resolução, da mesma forma que o decreto regulamentar executivo do presidente da República, dos governadores de estados, dos prefeitos, visa apenas regulamentar a aplicação da lei. Então qual que é o primeiro ponto? O primeiro ponto é que a Controladoria disse que a Câmara Legislativa não poderia criar essa vantagem, esse benefício, por meio de resolução, por não constar na lei complementar. Então esse é um grande equívoco, por quê?
porque se a resolução é lei, em sentido material e formal, ela pode inovar o ordenamento jurídico. Então, passada essa primeira questão processual, a demonstrar, então, que todo o parecer da doutra controladoria do Tribunal de Contas foi embasado nessa premissa falsa, passarei agora às questões de mérito. Um outro ponto que se destaca também, presidente, nessa sustentação oral é a questão da vantajosidade e da economicidade. Senhor presidente, não há dúvidas que ao se instituir um PAI, esse programa de incentivo à aposentadoria, vai trazer absolutamente tanto economia para os cofres públicos como economicidade. E eu explico por quê. Ora, a doutra controladoria entendeu o seguinte, que haveria prejuízo, mas na realidade não há prejuízo pela seguinte razão. Vou trazer um exemplo específico para que vossas excelências entendam o que estou a dizer. Veja, se os senhores pegarem hoje um servidor, um policial legislativo da Câmara Legislativa do Distrito Federal, que tenha 55 anos e 30 de carreira, sendo 20 especificamente de policial legislativo, ele já poderia se aposentar. E aí ele já teria direito a receber aquele abono de permanência. Então, estou falando que esse servidor ele poderia ficar dos 55 até os 75 anos de idade recebendo a sua remuneração, todas as vantagens, vale alimentação, mais o chamado abono de permanência, senhor presidente. Então, perceba que a doutra controladoria não levou em consideração essa possibilidade de você incentivar a aposentadoria e ter essa redução de custo, tanto com remuneração, porque todos sabemos que quando um servidor se aposenta não há custo para a Câmara, até porque ele já contribuiu a vida inteira para aquela aposentadoria, deixa de pagar o auxílio alimentação e também deixa de receber o abono de permanência. Um outro ponto que a doutra controladoria diz é que a instituição do PAI se contradiz ao abono de permanência, muito pelo contrário. São dois institutos absolutamente diversos e que podem andar em comum acordo. Ora, quem quiser continuar na Câmara Legislativa recebendo abono de permanência, continua. Agora, quem não quiser, recebe lá o seu plano de aposentadoria incentivado e vai tocar a sua vida. Um instituto não contradiz o outro. Então é absolutamente importante ressaltar que quando se aposenta não há custo para a Câmara Legislativa e esse servidor que poderia ficar lá mais 20 anos a esperar a sua aposentadoria expulsória para de receber o chamado abono de permanência, senhor presidente. Um outro ponto que eu gostaria de destacar é que essa questão do PAI, desse programa de aposentadoria incentivado no âmbito da Câmara Legislativa do Distrito Federal, trata-se, a bem de verdade, de matéria interna corporis, matéria de gestão, matéria que a princípio cabe apenas à Câmara Legislativa do Distrito Federal disciplinar essa temática, se sim ou que não. É ela que tem todos os dados econômicos, dados de desempenho, de eficiência, de economicidade, de vantajosidade, para dizer se no âmbito da respectiva casa é vantajoso ou não fazer essa análise. Perceba que a auditoria do Tribunal de Contas não leva em consideração esse detalhe, que é essa troca da mão de obra por uma mão de obra mais especializada, nova, em decorrência daqueles que já estão lá há muito tempo. Muitas das vezes, em virtude de um estudo no âmbito da Câmara Legislativa do Distrito Federal, não mais prestando um serviço adequado àquela casa. Então, senhor presidente, não há dúvidas que é possível sim a instituição do PAI, seja por meio de resolução. É importante ressaltar mais uma vez, se tratar de matéria absolutamente interna corporis daquela referida casa, onde só ela então teria discricionariedade para deliberar sobre o tema, porque senão, excelências, nós estaríamos a interferir na função típica do Poder Legislativo de legislar. Seria mutatis mutandis a mesma coisa que falar que nós poderíamos interferir na função típica do Poder Judiciário de julgar, na função típica da polícia de investigar, por exemplo. Então, se fazer essa análise no crivo da gestão da Câmara Legislativa, tentar impedir a Câmara Legislativa de criar uma lei, é ferir de morte a Constituição Federal, é ferir de morte a sua função típica de legislar. Compete à Câmara Legislativa e somente a ela
após passar pelos todas as suas comissões, Comissão de Constituição e Justiça, comissões temáticas, decidir pela criação ou não de uma lei. Então não há dúvida, senhor presidente, que o PAI é um programa sério, é um programa legítimo, que pode ser instituído sim por meio de resolução. É um programa que traz sim economicidade, vantajosidade para o erário. É um programa, senhor presidente, que inclusive anda e pode andar de mãos juntas, conforme já foi dito, com o próprio abono de permanência. Não haveria nenhum prejuízo em tratar um ou outro. Por fim, senhor presidente, eu gostaria de pedir vênia para fazer a leitura de um voto do conselheiro Inácio Magalhães, já julgado nesse Tribunal de Contas, que foi o processo 0600 5051 2021 92, quando este tribunal teve a oportunidade de discutir essa temática. E aqui ressalto que foi um julgamento à unanimidade e gostaria de pedir a vênia para abrir aspas para fazer uma leitura do voto de Vossa Excelência. Então disse aqui o conselheiro relator Inácio Magalhães quando apreciou o PAI numa oportunidade pretérita essa. Abro aspas para ler. Fala então o conselheiro. Por outro lado, corroboro o entendimento exarado pelo chefe da seção de elaboração orçamentária da CLDF no expediente de EDOC ECB 100F2C, no sentido de que, no caso vertente, inexistiu criação de despesa obrigatória de caráter continuado, pois os servidores que aderiram ao programa de aposentadoria incentivada deixaram de perceber o salário da ativa, passando a usufruir da aposentadoria a qual já fariam jus, caso já tivessem se aposentado anteriormente à edição da AMD número 14/2021. E ele continua, senhor presidente, inexiste criação de despesa quando da inativação de qualquer servidor. Ao contrário, esses servidores, ao migrarem para a inatividade, deixaram de receber alguns benefícios que somente os servidores ativos têm direito, como auxílio alimentação, abono permanência, indenização de transporte, dentre outros. Além disso, no âmbito da CLDF, a redução da despesa de pessoal com o advento do PAI 2021 permitiu que houvesse disponibilidade de recursos financeiros para o pagamento do incentivo, não sendo necessária a obtenção de nenhum recurso orçamentário adicional, fecho aspas. Então, senhor presidente, com essas considerações, sem mais delongas, agradecendo a oportunidade dessa sustentação oral perante esse plenário do Egrégio Tribunal de Contas do Distrito Federal, agradecendo sempre a receptividade que todos os conselheiros, em especial o relator Antônio Renato Alves Rainha, nos recebeu inúmeras vezes nessa Corte de Contas. Para tratar dessa temática é que se requer o arquivamento, o conhecimento e o arquivamento do feito para permitir, senhor presidente, que a Câmara Legislativa do Distrito Federal prossiga na sua função típica de legislar a instituir o PAI, o Programa de Aposentadoria Incentivado, para manter assim os ditames constitucionais e preservar todos os interesses públicos, em especial a eficiência, a economicidade, a vantajosidade e, acima de tudo, a razoabilidade no que tange aos seus atos de gestão. Muito obrigado, senhor presidente. Eu agradeço, Vossa Excelência, pela maestria com que fez aí a sua defesa.